Cultivo Online, capítulo 259. Um fenômeno inesperado. Eu sei que já disse isso antes, mas agradeço muito por você ter feito isso por mim, Meixiu. Yuan disse de repente para ela enquanto ela esfregava as pernas dele. N, não se preocupe com isso. Você também me ajudou muito quando eu não conhecia nada melhor quando criança. Meixiu respondeu em voz baixa. Quando ela era uma criança e ainda estava em treinamento para ser a serva perfeita. Muitas vezes cometia erros e era repreendida pela mãe. Quando isso acontecesse, Meixiu choraria como qualquer outro pirralho e procuraria conforto em Yuan. Originalmente fui treinado para servir você, Yuan, mas depois do que aconteceu com você, eles decidiram me designar para jovem senhorita. Meixiu disse de repente. A certa altura, eu estava até. Meixiu parou de repente no meio da frase. Meixiu? Não importa, eu estava falando sozinho, Meixiu murmurou um momento depois. Depois de limpar as pernas de Yuan, só havia um lugar que ainda precisava ser limpo. A área entre as pernas. Meixiu engoliu em seco nervosamente ao pensar em tocar aquela cobra fofa, quase como se ela temesse que ela pudesse mordê-la se ela se aproximasse. Porém, por mais que quisesse deixar aquele lugar em paz, ela foi treinada para fazer seu trabalho corretamente. Era indesculpável para ela fazer um trabalho pela metade ou deixar o trabalho inacabado. Portanto, ela só conseguiu engolir o nervosismo e alcançar a coisa macia entre as pernas de Yuan e começou a limpá-la com as mãos, pois era muito difícil limpar todos os cantos com a esponja. Um arrepio percorreu a espinha de Yuan quando Meixiu começou a limpar sua coisa preciosa. Talvez tenha sido devido à sua base de cultivo de guerreiro espiritual, mas a sensação de seu próprio corpo melhorou significativamente desde então, permitindo-lhe sentir muito mais. Ele já havia percebido isso quando Meixiu começou a lavar seu corpo, mas não era tão aparente como atualmente por algum motivo, quase como se a área entre suas pernas fosse muito mais sensível do que outras áreas de seu corpo. E então aconteceu um fenômeno inesperado. Isso é, os olhos de Meixiu se arregalaram de choque quando a pequena cobra de repente começou a ficar cada vez maior. Como esta é a primeira vez que ela lava Yuan, é óbvio que ela não tem conhecimento prévio, então ela não sabia se o broto de Yuan era normal em tais situações. Claro, Yuan não percebeu essa reação natural em seu corpo. Meixiu não sabia se deveria continuar ou parar neste momento, mas finalmente se convenceu a continuar. Assim, Meixiu começou a lavar Yuan novamente, mas com uma ligeira diferença, ela estava com pressa, algo que nunca tinha feito antes. Alguns segundos depois, Meixiu finalmente parou de lavá-lo e começou a enxaguar o sabonete de seu corpo com o chuveiro. Eu terminei, Meixiu falou em voz baixa depois, com o rosto vermelho. Obrigado, Meixiu, Yuan disse a ela com uma voz calma, completamente alheio à expressão corada no rosto de Meixiu neste momento. Algum tempo depois, Meixiu colocou uma grande toalha seca na cama de Yuan antes de colocar Yuan neste cobertor e secar seu corpo com outra toalha. Está de volta ao normal, Meixiu pensou consigo mesma enquanto secava o corpo dele. Depois de secar o corpo de Yuan, Meixiu ajudou Yuan a se vestir. Terminei aqui, Yuan, vou me limpar agora, Meixiu disse, ainda completamente nu neste momento. Tudo bem, você pode dormir depois. Boa noite, Yuan. Boa noite. Meixiu foi ao banheiro para se lavar logo depois e Yuan começou a cultivar. O que foi aquela sensação de calor agora há pouco? Yuan se perguntou antes de iniciar seu cultivo. Enquanto isso, Meixiu passou mais tempo do que o normal no banheiro. Quando ela finalmente saiu de novo, ela foi direto para o quarto e sentou-se na cama com uma expressão atordoada no rosto por muitos minutos antes de decidir ligar o console e entrar no Cultivation Online para ver se o amigo de Yuan estava lá. Depois de esperar meia hora sem resultados, Meixiu desligou o jogo para dormir. Naquela noite, Meixiu teve um sonho estranho onde estava cercada por cogumelos e cobras. Na manhã seguinte, depois de dar o café da manhã a Yuan, Meixiu foi para a escola. Você parece cansado, Meixiu. Você não dormiu o suficiente ontem à noite? Esta é a primeira vez que vejo você assim. Yu-Hou disse para Meixiu dentro do carro quando percebeu o olhar atordoado de Meixiu. N não. Estou bem, mocinha. Meixiu respondeu com um ligeiro atraso. Entendo. Se você precisar descansar, é só me avisar e eu darei uma desculpa aos professores para que você possa descansar durante o dia. Obrigado, jovem, mas estou bem. Como está o irmão Tian? Yu-Hou então perguntou. O jovem mestre está indo muito bem e, como sempre, está comendo 3 tigelas de sopa com facilidade, respondeu ela. Entendo. A propósito, isso me lembra que você deveria ter sido servo do irmão Tian em algum momento, certo? Lembro-me de sua mãe dizendo algo assim para mim antes. Yu-Hou perguntou de repente. E isso mesmo, fui treinado para apoiar o jovem mestre e satisfazer todas as suas necessidades. Meixiu assentiu. Os olhos de Yu-Hou se arregalaram e ela murmurou com uma voz um pouco surpresa. Parece que eles treinaram você para se tornar sua esposa ou algo assim. Meixiu permaneceu em silêncio sobre a declaração de Yu-Hou, mas um brilho estranho brilhou em seus olhos. Você se arrepende? Yu-Hou continuou perguntando. Não poder trabalhar para o irmão Tian? Apesar de ter treinado para isso? Quero dizer. Embora tenha parecido amargo no início, já que parecia que todo o treinamento que fiz foi em vão,
Fui capaz de ajudar a jovem por causa das habilidades que aprendi com esse treinamento. Então não me arrependo. Meishiu respondeu após um momento de silêncio. Mas você está cuidando do irmão Tian agora, assim como foi treinado. Parece o destino, e o Hou riu de sua própria declaração. Algum tempo depois, eles chegaram à escola e iniciaram as aulas.